Praticamente todos os audiófilos tentam obter um som de alta fidelidade, trocando constantemente os componentes e aumentando seus custos, na esperança de alcançar o resultado desejado. A indústria high-end, aproveitando a situação, produz novos e novos aparelhos para satisfazer essa necessidade. Concorde, são equipamentos muito bonitos, aparelhos caros, e olhando para eles, é difícil acreditar que o som não está perfeito. A cada ano a acústica dos amplificadores fica mais cara. Os apelos de marketing se tornam cada vez mais agressivos, convencendo que exatamente esse aparelho resolve da melhor forma o problema de obter um som de qualidade. Entra em cena a magia, o misticismo, harmonizadores e tijolos audiófilos, mas os audiófilos continuam trocando os componentes. O som é ruim. Neste vídeo vamos mostrar como obter um som de alta fidelidade sem usar magia, que na verdade não existe, e sem gastar uma fortuna comprando produtos high-end que têm pouca relação com som de alta fidelidade. Saudações, queridos amigos, meu nome é Arkady Zenin, sou o fundador da empresa Premium Hi-Fi. Estamos em Riga e conectamos as pessoas ao som. Antes de continuarmos, vamos definir o que é som de alta fidelidade, usando critérios subjetivo-objetivos. O primeiro critério mensurável são as frequências. O sistema de áudio deve reproduzir frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. Acho que isso é claro para todos e é bastante fácil de medir. A tolerância de irregularidade em um bom sistema é de cerca de 3 decibéis. Profissionais identificam até 2 decibéis só ouvindo. Tudo é simples. Mas alguns audiófilos afirmam que conseguem ouvir até 30 kHz e correm para comprar super tweeters e gravações em alta resolução. O segundo critério é distinguir claramente a textura da música que ouvimos. Por exemplo, um violoncelo, um violão e um vocalista tocam e cantam a melodia, e a cada momento ouvimos o som de cada instrumento, o canto do vocalista, e cada parte se entrelaça, formando uma melodia coesa. O critério número 2 é mais difícil de medir, mas bem fácil de perceber. Basta focar sua atenção na parte de cada instrumento. O terceiro critério que não pode ser medido é a informação espacial, a chamada cena criada pelos sistemas acústicos. Ao ouvir uma gravação de qualidade, percebemos que os músicos estão posicionados não só da esquerda para a direita, mas também a diferentes distâncias do ouvinte. Isso é chamado de palco com profundidade em camadas. E o critério final, velocidade. Sim, isso mesmo. O som verdadeiro é rápido e supera o high-end mais rápido que uma bala. Perceber a velocidade é muito simples. Você ouve o nascimento de cada nota, seu pico e seu declínio. Vamos imaginar que estamos em uma câmara anecoica e ouvimos nosso sistema. Para simplificar, vamos ouvir uma melodia tocada no violoncelo, no violão, e os vocais serão de Michael Jackson. Via de regra, as fontes e amplificadores modernos cumprem bem suas funções e não influenciam muito o som, desde que estejam funcionando corretamente e sejam bem projetados. Em seguida, a acústica. Este é o nosso elo mais fraco, mas a acústica causa as distorções mais fortes no som, e vamos ver como isso acontece. A tarefa de cada sistema acústico é transformar o sinal elétrico em som que nós ouvimos. Normalmente, os fabricantes indicam a impedância, a sensibilidade e a potência recomendada. Só isso. Às vezes mostram o gráfico da resposta de frequência e dizem: nossas caixas tocam a partir de 20 Hz, mas não mencionam que em 20 Hz elas praticamente não emitem som. A resposta de frequência é relevante, mas nossa percepção tolera grandes variações em sistemas high-end. Na tela está a resposta de uma caixa acústica que custa mais de $100.000. A irregularidade passa de 10 decibéis em várias frequências. É exatamente por isso que em 20 Hz elas tocam em silêncio. Tudo bem, na verdade não tem música nenhuma lá. As características são iguais às dos fones intra-auriculares chineses de $20 a $30. A característica mais importante sempre permanece desconhecida, é a característica de fase. Acredita-se que ela não influencia na percepção, e muitos experimentos confirmam isso.
Descobri o motivo, mas falo disso depois. Por enquanto, deixe sua opinião nos comentários. Se simplificarmos a definição de fase para um entendimento rápido, isso significa que cada uma das frequências, de 20 Hz até 20.000 Hz, deve chegar aos ouvidos do ouvinte junto com as outras frequências. Na prática, isso não acontece, e isso é medido por um teste de impulso, mais ou menos assim. Um impulso curto é enviado para a caixa acústica contendo todas as frequências necessárias, enviadas simultaneamente. A resposta da caixa é gravada por um microfone e comparada com o original. À direita, ou melhor, à esquerda, está o impulso original enviado para a caixa acústica. Na parte inferior, há uma escala de tempo em milissegundos. Você vê um pico. Esse é o nosso impulso, que desaparece em algumas dezenas de milissegundos. Este é o surgimento e o desaparecimento da nota. É assim que deve ser. No gráfico foi adicionada a gravação da coluna em teste. O que esse monte de caracteres estranhos significa, né? Afinal, resumindo em uma palavra, são distorções que as empresas que fabricam caixas acústicas de centenas de milhares de dólares não mencionam. São distorções de fase causadas por filtros multivias e pelos gabinetes das caixas. Pode parecer bobagem, apenas milissegundos. Pesquisas mostram que ninguém vai perceber isso. Está certo, é verdade. Então, por que os audiófilos estão sempre trocando de caixas de som, amplificadores e cabos, até recorrem à magia e compram aterramento em uma caixa de madeira, encomendam harmonizadores, esquentam cabos com aparelhos high-end especiais? Os fatos não batem muito bem. Vamos recorrer à visualização. Ainda estamos na câmara anecoica e queremos obter da nossa instalação essa imagem tridimensional. Violoncelo, guitarra e vocalista com camadas em profundidade. Ouvimos um sistema comum com resposta de impulso distorcida e através do nosso ouvido audiófilo vemos uma imagem completamente diferente. O som está distorcido. Além disso, não distinguimos o violoncelo e as cordas da guitarra e do violoncelo desaparecem. Por que isso ocorre? O sistema hi-fi é caro, mas o som fica confuso. Voltamos aos nossos gráficos de características de impulso. No ideal, o impulso, a nota, deve soar e desaparecer. Bem, esse é o nosso gráfico de cima. Na realidade, ele dança, pula e pede socorro. Esse é o gráfico de baixo. Na verdade, os alto-falantes da caixa reproduzem o impulso em momentos diferentes. Isso é mostrado pelo zigue-zague que corre em torno do zero no gráfico de baixo. E se o impulso original está na fase positiva, ou seja, acima de zero, o impulso gravado da caixa pula para frente e para trás, volta para a fase positiva, vai para a antifase e só depois se dissipa. Isso significa que as diferentes frequências do impulso, ou seja, as notas, são reproduzidas em momentos diferentes. E a caixa, em vez de tocar só para frente, toca metade do impulso para trás. E ainda por cima, fora de tempo. Mas os experimentos mostram que a fase não afeta o som, as pessoas não percebem a diferença. Então, por que medir se nós ouvimos? Bom, quem vai perceber essa bagunça em alguns milissegundos? Mas a questão é que nesses poucos milissegundos em que o impulso foi jogado para todos os lados na nossa caixa acústica ruim, na música de verdade soaram mais algumas centenas de impulsos. E a nossa caixa acústica, sem ter conseguido reproduzir o primeiro sinal, já recebeu uma nova leva de sons. Afinal, a corda está sempre vibrando e para reproduzir uma nota, ela precisa fazer milhares de vibrações por segundo. E como resultado, obtemos uma textura confusa e uma imagem espacial significativamente distorcida. A resposta de frequência da caixa de som pode ser aceitável, já que o parâmetro de fase não é considerado. Lembro que ainda estamos na câmara anecoica, o que significa que as distorções mais graves ainda não afetam o som. Agora vamos nos transportar para um cômodo comum, onde a maioria dos audiófilos e amantes da música ouve música. Batemos palmas novamente e ouvimos como os reflexos saltam das paredes.
Conclusão: nossas paredes cantam, infelizmente, na maioria das vezes fora do tom. Nossas caixas de som high-end comuns de 100 mil euros ainda estão tocando. A primeira dose de distorções veio dos nossos sistemas de som. Ainda conseguimos entender qual música está tocando, mas o som fica ainda pior. Afinal, estamos em casa, e em casa até as paredes ajudam. Tudo caro e de qualidade, mas o som só piora. Os cabos já esquentaram, então por que está assim? A questão é que, agora, a nossa percepção se somam às reflexões das paredes, do chão, do teto, dos móveis e de outras superfícies. Afinal, normalmente, as caixas de som têm um padrão de dispersão amplo. Muitos dirão que é besteira, pois há correção de ambiente. Sim, existe, mas ela corrige apenas a resposta de frequência, que é pouco sensível. Sim, o som ficará equilibrado entre graves, médios e agudos. Mas a característica de impulso, responsável pela clareza e tridimensionalidade, esses programas não conseguem corrigir. Depois da correção, o som ficará mais agradável, mas a textura e a cena com camadas não vão aparecer. O sinal mais útil da acústica é o sinal direto. Ele pode ser obtido em uma câmara anecoica ou ouvindo em campo próximo. Vamos dar uma olhada no esquema. Setas verdes indicam o sinal direto das caixas de som, enquanto as vermelhas mostram sinais refletidos por paredes e superfícies. Os sinais refletidos percorrem caminho maior e chegam aos ouvidos depois. Como resultado, a textura da música e as informações espaciais ficam ainda mais distorcidas. Ainda recebemos uma massa difusa de sons vindos de um único ponto que consideramos música. Para alcançar esse objetivo, não é necessário gastar milhares de euros, basta uma única caixa de som sem fio. Agora que entendemos de onde vêm as distorções, vamos descobrir se é possível vencê-las. Há só 3 soluções para isso. A primeira é bem econômica e serve para todos. Ouça música com fones de ouvido. Fones intra-auriculares chineses de $30 já têm boa qualidade, e os maiores de 100 a 300 euros criam sensação de palco, mas tudo ocorre dentro da sua cabeça. A segunda opção, que resolve parcialmente o problema do som, é o tratamento acústico do ambiente. Por exemplo, o lendário Ken Ishiwata usava uma sala com tratamento acústico de acordo com o padrão de tempo de reverberação 60 RT60 para ouvir música. Como resultado, até componentes de áudio mais baratos soam de forma clara. A solução, claro, é como academia. Todo mundo sabe o que precisa, mas poucos fazem. Mas nós, na Premium Hyphen, fizemos. Temos painéis acústicos em todas as paredes. A terceira opção é a acústica de linha de fase com emissão pontual e diagrama de diretividade estreito, que reduz a influência do ambiente. Reflector Audio Square 2, disponível para audição e teste na loja Estúdio Premium IF em Riga. Aqui estão incorporados todos os critérios de som de alta fidelidade, sem pagar a mais por mágica. Resposta de frequência plana, ajustável para o ambiente, característica de fase correta, que também é a resposta de impulso, e um padrão de dispersão estreito, graças ao qual praticamente qualquer ambiente deixa de influenciar o som. Entre em contato conosco pelo link na descrição e vamos ajudá-lo a obter um som de alta fidelidade onde quer que você esteja. Prometi explicar por que, nos testes, as pessoas não distinguem a acústica com fase linear da comum. O fato é que elas simplesmente não sabem o que devem ouvir, porque ninguém explicou para elas. Mas como vocês assistiram até aqui, vocês sabem o que devem ouvir. Afinal, eu formulei os critérios do som hi-fi no primeiro minuto do vídeo. Voltem e assistam novamente. É isso aí, caros amigos, e que a força do som certo esteja com vocês. Venham nos visitar.